Olá, bom dia. Hoje vou falar um pouco sobre a obra literária chamada Barroco. O Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e posteriormente passou a se manifestar na literatura, no teatro e na música. Ele nasceu na Itália no século XVI e se espalhou pela Europa e pela América Latina. Foi caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Antropocentrismo é onde o homem queria ser o centro e o teocentrismo era onde Deus era o centro. O Barroco permaneceu vivo no mundo das artes até as primeiras décadas do século XVIII. A arte barroca foi uma arte com essência funcional, prestando-se muito bem aos fins a que foi posto a servir. Além de sua função puramente decorativa, ela facilitava a absorção da doutrina católica e dos costumes tradicionais do neófitos, sendo eficiente instrumento pedagógico e catequético. O Barroco, embora tenha ganhado força a partir do século XVII, está muito relacionado ao contexto de Contra-Reforma, cujos marcos históricos vêm sendo do século anterior. Em 1517, o movimento religioso conhecido como Reforma começa a dividir a Igreja cristã em católicos e protestantes. Essa divisão enfraquece a influência do catolicismo na Europa, questionada há tempos pelo racionalismo dos humanistas e renascentistas. Com a Reforma, acentua-se a queda do poder político e econômico do Vaticano, pois muitas regiões da Europa Ocidental, em que antes o catolicismo imperiava, passava a ser majoritariamente protestante. A reação a esse quadro vem com a Contra-Reforma, em 1563. A Igreja Católica tenta recuperar prestígio e influência de vários modos. Um deles é um incentivo às manifestações artísticas de temática religiosa, como arma para fortalecer a fé católica. São algumas características do barroco na literatura: a escrita com excesso de mensagens religiosas, linguagem e tom pessimistas, texto com presença de figuras de linguagem como metáfora, hipérbole, hipérbato, paradoxo e antíteses, forma textual mais trabalhada que seu próprio conteúdo, cultismo e conceptismo, poesias marcadas pela instabilidade emocional acompanhada de sentimento de culpa pelos pecados. Ainda falando sobre a literatura barroca, o movimento brasileiro, influenciado pelo barroco português, apresentou suas próprias características, pois, diferente da realidade portuguesa de luxo, pompa da aristocracia, o Brasil vivia uma realidade de violência, em que se perseguia os índios e escravizavam os negros. No Brasil, o barroco ganhou impulso entre 1720 e 1750, momento em que várias academias literárias foram fundadas por todo o país. O centro de riqueza da época era Minas Gerais e foi lá que a produção artística ligada à igreja se concentrou. O arquiteto, entalhador e escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o grande representante dessa tendência nas artes plásticas. O estilo rococó predominava em suas esculturas os materiais típicos nacionais como matéria e pedra-sabão.